O camarada Jones Manuel é inimigo do idealismo, isso a gente já sabe, né? Na verdade, isso é praxe entre os comunistas. Mas o curioso é que nesse último debate com o Frederico Krepp e o time trabalhista, Jones Manuel acusa o time de ser utópico. E a acusação de que eles são idealistas, ou como a gente vai chamar aqui, utópicos, é porque, segundo Jones, os trabalhistas não entendem que na América Latina o bagulho é doido e que as vias democráticas, as instituições não são suficientes para responder à reação que vai acontecer quando o presidente Krepp tentar fazer reformas de base. Segundo Jones Manuel, isso é ser utópico. Mas eu te pergunto agora, você sabe mesmo o que significa o termo utópico? E se eu te disser que o termo utópico é muito mais complexo do que faz parecer esse debate de internet? Então vou pronunciar uma frase polêmica para vocês agora, que vai ser o mote do nosso episódio. Na verdade, Jones Manuel é que é utópico, e eu posso provar isso. E nesse momento, os camaradas comunistas já estão lá digitando furiosamente porque eles não gostam desse termo tópico, tanto que tem a categorização socialismo tópico e socialismo científico para tentar diferenciar as duas coisas. Mas aqui a gente não está tentando atacar nem xingar ninguém, não. Nossa categorização do Jones, e em certa medida também os trabalhistas como utópicos, não quer dizer que a gente está ofendendo eles. Porque nós temos uma outra compreensão do que, na verdade, esse termo significa. A tradição política que o Jones se filia, o marxismo, desde Maquiavel, que não era marxista, mas que começou essa crítica, olha para a ideia de utopismo e vê como algo ruim. Mas a verdade é que essa forma vinda do Maquiavel e chegando até o Jones, não é a única forma de enxergar o termo utópico. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar o conceito de utopia e como que ele foi sendo entendido, interpretado e reinterpretado no decorrer da história. E como o Pedro já adiantou, vamos mostrar da onde que veio essa interpretação negativa do termo, qual é seus argumentos, o que fundamenta essa concepção e quais são as críticas que nós podemos travar, né, contra essa concepção negativa da utopia. E nós vamos explicar como existe um conceito positivo de utopia que é amigo não só das reformas, mas também da revolução brasileira que o Jones tanto quer. E baseado nisso, a gente vai tentar mostrar que essas acusações não fazem sentido, especialmente partindo dos marxistas, porque essa visão referendada, aprovada de utopia pelo não precisa copiar, ela também vai incluir Jones Manuel. Falta de utopia talvez seja um dos problemas principais aí do nosso mundo de hoje. Pensar sociedades alternativas se mostra uma necessidade do nosso tempo. E, como de costume, não precisa copiar, vai dar sua parca contribuição sobre isso. Se você não é inscrito do canal, já se inscreve, deixa o like, comenta aí com a sua indignação ou com o seu elogio e também manda esse vídeo para aquele realista que precisa sonhar mais ou para aquele utópico que precisa fincar os pés no chão e correr atrás de mudança. Esse aí falando é Pedro Cortá, o realista utópico, e eu sou Rodrigo R. de Carvalho, o utópico realista. E vai começar mais um Não Precisa Copiar. Pedro Cortá, se você é um utópico também e pensa que o Não Precisa Copiar tem o potencial de se tornar o maior canal de filosofia do YouTube, como é que você pode contribuir para essa utopia se tornar concreta? Você pode contribuir com apoio no Catarse que está aí na descrição, um apoio simples, mas honesto de R$ 5.000, ou então se você é um burguês safado, mas aí tá igual o Eduardo Moreira, né, quer ver a Revolução Brasileira, você pode contribuir com R$ 20 lá também, ou se você nem sempre tem dinheiro sobrando para fazer a contribuição, quando sobrar um pingado aí, você pode soltar um Pix para nprecisacopiar@gmail.com. E no caso de não ter nem um centavo, pode só contribuir compartilhando o vídeo com todas as pessoas. Apesar do termo utopia estar sempre aí na boca dos marxistas, né, como quase um xingamento, ele remonta, pelo menos modernamente, ao livro do Thomas Morus, o livro chamado Utopia. Nesse livro, o autor vai pensar, né, imaginar uma sociedade alternativa, uma ilha, onde as características principais de diferença dessa sociedade é que ela aboliu a propriedade privada
e a intolerância religiosa. E na modernidade, já que essas críticas foram feitas lá ao Platão na República, parece que esse livro é a principal peça que dá mau nome à utopia. E aí, a partir disso, qualquer ideal político de transformação ou religioso que seja difícil de realizar ou, na opinião dos críticos, sempre impossível de realizar, é uma utopia e deve ser descartado. Como é comum na filosofia, né, Pedro? Os conceitos eles vão sendo significados e ressignificados, reinterpretados a todo momento. E isso também vai acontecer com o conceito de utopia. O Comte, o positivista, ele tinha uma visão peculiar sobre a utopia. Via como uma ferramenta de pensar, né, novas estratégias para aperfeiçoar tanto o conhecimento científico quanto as instituições políticas. Então, ele tinha uma visão positiva da utopia, como essa tentativa, né, de especular, de conjecturar, de criar hipótese e tentar aperfeiçoar o que já existia, né, o real. Numa visão ainda mais positiva da utopia, nós temos Mannheim. E ele enxergava a utopia como uma especulação sobre o futuro que você deseja que se realize. Então, nesse sentido, é extremamente útil e interessante a utopia, porque ela vai servir de fundamento para a realização de transformação na sociedade. Então, toda renovação social vindoura se fundamenta primeiro numa visão utópica do futuro. O fato aqui é que toda utopia é uma visão crítica da sociedade que aí está. E uma tentativa, ainda que você possa dizer ineficaz, de corrigir o curso de eventos que está acontecendo. Então, quem propõe uma utopia sempre propõe mudar a realidade política e social. E a partir disso, a gente vai assumir que o desejo de vislumbrar uma utopia é também uma conclamação de mudança, de transformação da sociedade. Nesse momento, Pedro, certamente tem alguém lá já escrevendo nos comentários: ah, vocês estão dizendo então que a utopia ela sempre vai acontecer. Claro que a gente não está afirmando isso. Muitas utopias ficaram só no reino da aspiração, do desejo, seja porque eram realmente inalcançáveis, né? Os pré-requisitos e as desejos eram, digamos assim, desproporcionais com a realidade, seja porque ainda não se tinha as condições ou políticas ou técnicas de implementação dessa utopia. Mas o que eu acho mais curioso, Pedro, é que aqueles que se dizem realistas, aqueles que se dizem materialistas históricos dialéticos, são os que muitas das vezes mexem com as nossas aspirações de uma sociedade completamente fictícia que não existe, nunca existiu, mas que eles falam com certeza absoluta que existirá depois da Revolução. Então, o curioso é essa aparente contradição entre a confissão de fé deles, que é o materialismo histórico dialético, e a aspiração, que é absolutamente utópica. A gente não está falando aqui da Cidade de Deus de Santo Agostinho e nem da Sociedade Sem Classes, da utopia do também santo pela Igreja Católica Thomas More. A gente está falando aqui do marxismo. A ideia da superação do capitalismo, da abolição do Estado e de uma sociedade sem classes é uma ideia utópica. Mas calma, a gente lembra que a gente falou que a gente não está dizendo que isso é ruim. Mas já sei o que vocês vão falar, que a gente está fazendo aqui uma caricatura do pobre do comunismo, que o comunismo, na verdade, ele trabalha com leis e regras da realidade, da história, e que por isso eles conseguem ter um tipo de receita de bolo do que deve fazer, né? Aquele famoso livro lá do Lenin, O que Fazer, de como que você bota a revolução em curso e como você concretiza ela. E a tradição que remonta essa ideia é a tradição justamente, né, de Maquiavel, que vai fazer, né, Pedro, um livro de receitas que não será uma receita de bolo, né, um gostoso bolinho, mas vai ser um livro de receita de como que eu conquisto e como que eu mantenho o poder. Definitivamente o negócio não é fofo. Até eles mencionam isso lá no debate, né, Rodrigo? Ah, América Latina, o Brasil, o bagulho é louco e tal. E é isso aí que a gente vê no Maquiavel também. Mentir, assassinar, prender, exilar opositores são indicações de práticas que vão ajudar o governante a conquistar e manter seu poder. Se elas forem úteis para isso, elas podem ser implementadas. Por que, né, Pedro Cortar? É assim que funciona a política. Então, Maquiavel diria: eu, Maquiavel, gosto disso, acho bonito, acho que deveria ser assim? Não acho, mas é assim que é. E todo governante que não presta atenção nisso, não percebe que a política funciona sobre regras próprias, ele vai ser morto, preso, exilado e o melhor de tudo, né, Pedro? Traído. E o ponto do marxista é forte, né, Pedro? Ele vai falar o que para você? A história está aí para provar o que eu digo, que é a grande questão que a gente está discutindo. E o Maquiavel, de certa forma, subscreveria embaixo disso, dizendo: parem de sonhar com mundos mágicos, com o reino dos sonhos, isso não existe. A sociedade funciona assim, a política funciona assim, e você
tem que agir de acordo. Se você não agir de acordo, você não consegue intervir na política de fato. Pararam para pensar, essa crítica do Maquiavel não é exatamente a crítica que o Marx vai fazer aos filósofos. Ele não vai afirmar que os filósofos passaram muito tempo interpretando o mundo. Resta agora transformar o mundo. Não é exatamente essa crítica de que alguns ficam aí idealizando, pensando em utopias, sem nunca lidar com a realidade como ela é, e por isso eles não conseguem transformá-la? Dado essa crítica, só resta uma coisa a fazer, né, Pedro Cortá? Se filiar ao materialismo histórico dialético, entender as regras e as leis da história e intervir, né, se utilizar dessas regras, dessas leis, tal como as ciências fazem. Né? A física descobre as leis da física e a gente consegue pegar um mastodonte de um avião da Embraer e tirar ele do chão, que uma vez entendidas as regras da física, a gente consegue, né, burlar as regras ou manipular de maneira que a gente realize o que a gente deseja. Porque a tese central é que as ideias não mudam o mundo. O que muda o mundo é a realidade material. E é essa realidade material que produz as ideias, e aí, a partir disso, você tem uma relação de causa e efeito entre essa realidade material e as ideias. E qual que é o grande problema disso, né, Pedro Cortá? Que essas ideias utópicas acabam ficando como um tipo de anestésico psíquico, como um tipo de refúgio onde eu posso ficar, em vez de ir lá lidar com a realidade nua, crua, triste, trágica, como ela é, e tentar transformar ela. Então eu prefiro ficar nesse conforto psíquico aqui do que me mobilizar na transformação social, real, histórica. Mas agora eu te pergunto, será que é isso mesmo? Será que essa concepção de utopia está correta? E fica a seguinte pergunta para o próximo bloco. Não seria o comunismo uma utopia? Rodrigo, acabei de conhecer o canal, que canal maneiro, adorei vocês. O que tem aí de bom pra nós? Uma pena que eu não vou poder ver muito, porque eu não costumo ver muito YouTube. Eu gosto de lavar uma louça ouvindo um podcast. Eu gosto de passear com o cachorro ouvindo um podcast. E aí eu não tenho YouTube Premium. Então vou ver esse vídeo aqui, deixar meu like, claro. Mas é isso aí, um prazer conhecê-los. É isso mesmo, Rodrigo? Não é nada disso. Você não sabia que o Não Precisa Copiar também tem a sua versão em podcast para garantir aí que será produtivo nessa sociedade produtivista nossa, a sua ida para passear com o cachorro, sua louça lavada, sua unha cortada. Então, tudo que você não precisa ficar ali com o olho grudado na tela, você pode fazer ouvindo, não precisa copiar. Então é só procurar, estamos em todas as plataformas, nossas versões em áudio. Aí são episódios gigantescos, né, Pedro Quartaro? É, 1 hora e pouca. Começou assim, né? Porque a gente estava lá na pandemia, dando aula EAD para os nossos alunos, e a gente começou no podcast. Então, se você preferir esse formato, confere lá no Spotify ou outro agregador. Então seria o comunismo uma utopia, e nós não estamos usando aqui, como os marxistas usam, o termo utopia como uma ofensa, um ataque ao ideal político. Até lá no debate o Fred é chamado de idealista, e ele veste a camisa, porque o Fred está falando também de uma questão filosófica, né, Rodrigo? Talvez a gente possa fazer um vídeo diferenciar o idealismo nas discussões políticas do idealismo filosófico. Aqui a gente está fazendo outra pergunta. Quando eu falo são os marxistas utópicos, eu não quero dizer são os marxistas defensores de uma ideia impossível, irrealizável. Não estou tentando desmerecer os marxistas, eu estou perguntando, são os marxistas defensores de uma transformação completa da sociedade que não está dada nessa sociedade que nós temos agora? Eles estão vendo algo que não existe e querendo mudar o agora? Estão os marxistas querendo reformar nossa sociedade? Cuidado, Pedro Cortar, reformar é uma palavra proibida. Reformar é coisa de trabalhista, né? Burguês safado. Você tem que usar a palavra certa, que é revolução. Reforma ou revolução? Eles apontam para um mundo que ainda não é, mas que deveria ser. Essa é a questão central aqui pra gente. Me lembrou aquela magnífica frase do Darcy Ribeiro, que eu vou até abaixar aqui para ler, para não errar palavra nenhuma. Tenho tão nítido o Brasil que pode ser, que há de ser, que me dói demais o Brasil que é. Fecha aspas aí para o Darcy. Inspirado, Pedro Cortar, nessa frase aqui do Darcy, eu começo as minhas aulas sobre filosofia política apresentando que há no período até a chegada da modernidade basicamente duas tradições políticas em guerra, né, em luta, que são os idealistas e os realistas. Os idealistas também chamados de utópicos. E aí eu coloco no quadro o seguinte, eu divido o quadro em dois e coloco. De um lado vai ter aqueles que estão fazendo filosofia política com a seguinte pergunta na cabeça: o que deveria ser? Como deveria ser o governante perfeito? Como deveria ser a sociedade perfeita? Qual é o melhor modelo de organização política? Então, tudo
Todas as reflexões políticas, todas as perguntas políticas vão ser guiadas pelo como deveria ser. Em oposição a isso está o nosso aí Maquiavel, que vai trazer uma nova discussão, que vai falar assim, esqueçam essa discussão sobre como deveria ser e vamos nos dedicar a descobrir quais são as regras, quais são as leis da história e como de fato é. Então, a pergunta que vai guiar todas as questões de Maquiavel é como de fato é o político que faz as coisas certas, que se permanece no poder, que conquista o poder. Como de fato é o sistema republicano ou o sistema monárquico. E esse esquema é didático. E o que a gente quer dizer com isso? O didatismo é a ideia de você simplificar um pouco as coisas, excluir algumas nuances para deixar claro, bem dividido, bem separado, o que cada coisa é para alguém que está no processo de aprender, seja um aluno de ensino médio ou uma pessoa que já se formou. Às vezes a gente recebe comentários muito legais, muito interessantes nos nossos vídeos de PISM, que são didáticos. Então eles têm simplificações, nuances que a gente até conhece, a gente tem que deixar de fora, porque eles têm função vestibular. E aí esse esquema do Rodrigo é ótimo para os alunos entenderem o que separa Platão e Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, do Maquiavel, do marxismo e das correntes contemporâneas de filosofia política. Mas vamos pensar nesse ator político, Darcy Ribeiro. Ele era um utópico ou um realista? Afinal, ele se candidatou a governador, ele participou da política, ele contribuiu com governos trabalhistas, ele criou algo concreto, que foi muito bom na educação, o CIEPS. E aí? Utópico ou realista? Voltando na frase dele, né, Pedro? O Brasil que pode ser, que há de ser. Então essa frase ela é profundamente utópica. É um Brasil que não existe. É o Brasil que está na cabeça do Darcy Ribeiro. É o Brasil que ele falava que seria uma nova Roma, uma Roma mestiça, uma Roma de cultura pujante. Então nada disso existe. Nada disso existiu na época do Darcy. Então o que o Darcy está fazendo aqui, Pedro, é confrontar esses dois Brasis, né? É o Brasil que deveria ser e o Brasil que é. É o Brasil que é o nosso ideal regulativo para onde a gente está se guiando e o Brasil que nós temos agora. Esse Brasil que deve ser, ele não existe. E por isso há uma utopia aqui. Mas, ao mesmo tempo, a crítica que os supostos realistas fazem aos utópicos é que eles se perdem aí no mundo das ideias e não correm atrás de transformação política. Mas a gente viu já pelos exemplos que a gente não pode dizer isso de Darcy Ribeiro. Alguém consegue em sã consciência dizer que Darcy Ribeiro não mudou o mundo? Que Darcy apenas interpretou o povo brasileiro, entendeu a realidade política brasileira, mas não fez diferença nenhuma? Obviamente que não, né, Pedro Cortá? Darcy Ribeiro foi uma grande figura política brasileira, você citou o CIEPS, mas você sabia que ele também, ali na queda do governo Jango, ele tirou as assinaturas necessárias para a criação da UNB. A UNB também foi criada por Darcy e muitas outras coisas que ele realizou, não só intelectualmente, mas politicamente. Inclusive o CIEPS que você citou, Pedro, toda vez que eu paro para estudar os CIEPS, eu percebo que hoje em dia a gente pensar no CIEP é uma utopia. Então é uma coisa muito curiosa, uma coisa que já existiu lá nos anos 80, e hoje a gente olha para isso e pensa como é possível que a gente esteja tão distante de uma coisa que já aconteceu. Então uma escola, tempo integral, com atividades sábado e domingo, com piscina, com médico dentro, com dentista dentro da escola, com nutricionista dentro da escola. Você olha para isso e você fala assim, cara, isso aqui está muito longe de acontecer, mas isso já aconteceu. Então, como que você, diante dessa figura de Darcy Ribeiro, vai dizer que ele é simplesmente um utópico nesse sentido de xingamento que os marxistas utilizam? Então, eu te pergunto, seria Darcy o encontro, a unidade entre utopia e realidade? Entre idealismo e realismo? E o Maquiavel? Ele com certeza é realista, né? Ele começou isso tudo. Pelo contrário, Maquiavel tinha um sonho, um grande sonho. Ele queria ver sua terra transformada. As cidades-estados, as cidades mercantis ali da Itália, que eram joguetes na mão dos reinos mais fortes, mais poderosos ao redor, França, Espanha e Áustria. Ele queria ver esses reinos todos unificados para poder criar ali um cenário de prosperidade e de dignidade para a sua terra que ela não tinha por causa dessa pequenez desses reinozinhos aí que ficavam ali guerreando. E o Príncipe, esse livro realista que fala como a política é, foi escrito e foi enviado para uma das pessoas que ele considerava que poderia realizar esse objetivo, realizar esse sonho. Infelizmente, não foi realizado na época do Maquiavel. O livro foi escrito em 1513. A Itália viu muita guerra, muito caos ali, causado pelas potências nesse tempo. Quando o Maquiavel morre em 1527, esse sonho estava longe de se realizar, mas o sonho permaneceu vivo no Príncipe e nas pessoas que liam e usavam esse livro. E aí, em 1800
1961, ele finalmente vai ver isso se realizar. E é uma coisa que acontece bastante, né, Rodrigo? Alguém propõe uma ideia e aí, anos depois, isso é retomado, isso é lembrado como sendo algo bom, interessante, e aí é atualizado. A própria ideia de democracia, a ideia de educação pública e por aí vai. Curioso e triste, né, Pedro, é que ele não viu, né, isso se realizar, né? Apesar da gente ter visto, né, o Maquiavel não viu a Itália se unificar enquanto uma nação. E assim como, né, uma outra figura importante aí, né, que é o Marx. O Marx também, pergunto a vocês, o Marx pensou uma sociedade pós-capitalista que funda uma nova organização social onde as classes sociais foram abolidas e que a prosperidade geral vai poder ser alcançada e a libertação dos indivíduos que aí agora sim vão gozar de sua liberdade concreta, não aquela liberdade abstrata liberal. Só que, curiosamente, assim como Maquiavel, né, Pedro? Marx morre em 83, 1883, e a sua revolução, a primeira revolução socialista de peso, vai acontecer somente em 1917. Então, Marx morreu também, né, lutando, mas não viu a sua utopia se realizar. E ainda com uma peculiaridade, né, Pedro? A previsão era que a Revolução Socialista aconteceria nos países de ponta da industrialização, e não num país semi-feudal como a Rússia, a União Soviética, era no período, né? E você ainda está convicto que utopia é coisa de burguês safado que está com a vida ganha, que Frederico Krepp, professor da escola pública, esse burguês sem vergonha de classe média, não quer revolução porque ele é safado? Você ainda acha que utopia é coisa de filósofo fora de si, achando que as ideias vão descer do céu como um anjo vingador e destruir toda a realidade de opressão e transformar o mundo? Agora a gente vai dar uma olhada direta aí nessa questão dos trabalhistas contra comunistas e ver como funciona isso. Pedro Cortar, as pessoas chegaram agora no nosso vídeo, conheceram a gente por aqui. Explica um pouquinho como que funciona o nosso canal e o que a gente produz. Nós somos dois professores de filosofia e a gente faz aqui divulgação científica, na verdade, divulgação filosófica. A gente pega aí temas e interesses da filosofia e faz vídeos sobre isso. Então nós temos uma série de dicionário de filosofia, nós temos uma série de história da filosofia e nós temos também esse tipo de vídeo aqui, onde a gente pega um conceito, pega uma ideia filosófica e tenta usar ela para olhar para a realidade. Porque o conceito é uma ferramenta intelectual, né, Rodrigo? E as ferramentas, elas servem para você intervir no mundo. Você usa o martelo para pregar alguma coisa. E aí a gente usa o conceito. Então, no outro vídeo, a gente usou o conceito de relativismo, hoje a gente está usando o conceito de utopia e por aí vai. Se você quer dar um confere em tudo isso que o Pedro falou, vai lá e dá uma olhada na nossa playlist, que está organizadinho. Você consegue ter uma visão geral dos assuntos e dos temas. Até aqui a gente trabalhou baseado nas referências que estão aí na descrição, por exemplo, o Dicionário de Filosofia do Baiano, Banano, não sei como que fala, mas agora a gente vai dar uma analisada. Baseado nessa definição que a gente está oferecendo, quem é o utópico? Os trabalhistas ou os marxistas? Ou pior, será que os dois são utópicos? Será que você aí de casa é utópico? Então vamos analisar a nossa figura aí mais importante, que é aquela que não gosta do termo utopia, né? O Fred não adianta que o Fred vai abraçar o termo. Então vamos ver no Jones se isso está presente. Então Jones Manuel, nosso paladino da Revolução Brasileira, ele defende a construção de outro Brasil. Concordam comigo? Nesse novo Brasil, nós superamos nossa condição de país dependente, nós nos tornamos, pela primeira vez na história, verdadeiramente independentes política, econômica e culturalmente. Nesse país, a classe trabalhadora tem um controle central dos rumos de seu destino. O analfabetismo foi superado, a fome foi superada, a violência policial foi superada, não existe mais problema de moradia, não existe saúde privada, todo mundo é atendido pela saúde pública, que tem infraestrutura, tem uma rede de atendimento com capilaridade, tem recursos para colocar remédio no organismo das pessoas, para colocar políticas de prevenção dentro das escolas, dentro das casas, das famílias. A educação pública se torna protagonista dessa transformação social, com recursos de verdade que vão garantir que o aluno não tenha só as aulas, como é hoje, mas também material didático de qualidade, atendimento dentro da escola para suas demandas psicológicas, sociais, de saúde. E nesse cenário, a educação privada vira um sonho distante e a educação pública vira o que ela poderia ser lá nos CIEPs que foram realizados, como é bastante também nos institutos federais.
cheia de projetos, cheia de recursos que podem explorar a criatividade, a inventividade dos nossos estudantes. E criar não apenas trabalhadores e reprodutores da lógica que aí está, mas pessoas que vão ver sentido na vida e vão poder atuar nesse novo regime, militar dentro desse novo regime, transformar ainda mais seu país. E além disso, onde a gente recupera esse veio criativo, curioso, inventivo dos brasileiros que já inventaram tantas coisas e vamos ser uma das maiores potências em novas patentes, novas descobertas, novas tecnologias que vão aumentar cada vez mais a produtividade, a qualidade de vida e vão transformar o mundo, e todos os nomes dessa transformação serão nomes brasileiros, serão Silvas, serão Souzas, serão Carvalhos. E o Brasil, que hoje é líder em exportação de produtos agrícolas, exportação de petróleo, vai se tornar líder em vários e vários setores. Fiquei até empolgado, Rodrigo. Meu Deus do céu, vocês vermelhos, vocês são bons em agitar um coração. Nossa, tô... O mais curioso é que eu duvido que o Fred discorda de alguma dessas coisas aqui. É mais legal. Mas eu tenho certeza que o Jones nesse momento diria, mas o Loconte discorda. É verdade, é verdade. Esse, senhores, é o Brasil que sonha Jones Manuel, né? Esse é o Brasil que sonha Jones Manuel. E eu lhes pergunto agora, que vocês já sabem qual é o conceito de utopia. Essa ideia de Brasil do Jones, ela está livre do conceito de utopia? Ela não seria ela mesma uma utopia? Me parece dizer que é correto afirmar que sim, né? A pergunta que é possível você ter uma utopia como essa, tão clara no seu coração, na sua mente, e não olhar para a realidade, ficar completamente indignado e usar isso como combustível para atuar e transformar as coisas? Esse mundo que o Jones imagina, ele não existe, ele está longe de existir, mas num vídeo recente dele aí, ele falou do prejuízo financeiro que é para ele manter o Farol Brasil, remunerando bem as pessoas. Então ele está disposto a sacrificar os objetivos financeiros, a saúde financeira, o sonho de dar uma casa para a mãe, algo concreto em prol dessa visão de mundo que envolve você ter um canal de esquerda onde você vai poder aglutinar várias posições diferentes de esquerda e romper com a hegemonia da mídia. Isso aí é o poder da utopia. E o melhor exemplo é o exemplo do petróleo que o Rodrigo me contou certa vez. Conta para a nossa audiência aí, Rodrigo. É que os monopólios estrangeiros do petróleo vieram ao Brasil e não encontraram petróleo. Acharam que o Brasil não tinha petróleo e, baseado num sonho, né, o Getúlio Vargas quis bater o pé que ia encontrar, que ia fundar, ia criar uma empresa para isso, que ia explorar, e não é que rolou, não é que encontraram petróleo. E aí, quando encontrou, aí, né, a imperialismo quis vir aqui tomar petróleo de canudinho, né, Pedro? E aí veio aquela magnífica campanha do petróleo é nosso. E aí a nossa questão aqui é justamente essa. Toda revolução, toda grande transformação social trouxe um elemento do ineditismo, inauguraram uma novidade histórica. Se você simplesmente seguisse a tendência histórica, você estaria apenas reproduzindo o status quo. Nesse sentido, então, o único realista no debate político hoje é o Centrão, é o PT, é o PL. Então o ponto aqui nosso é, nós precisamos de utopia. E isso não quer dizer paralisia, isso não quer dizer esse concepção de que as ideias vão vir e vão transformar automaticamente a realidade, que não vai ter luta, que não vai ter conquista, não vai ter esforço de nós para construir essa utopia. A construção dessa utopia, desse Brasil que há de ser, desse Brasil que deve ser, ela se dá com luta. Seja luta armada, seja luta na militância, seja no Congresso, seja se candidatando, fazendo protesto, fazendo jornal, fazendo vídeo na internet, formando pessoas numa corrente de pensamento específica, criando um portal de notícias, indo para Cuba treinar para virar guerrilheiro. São todas ferramentas para criar essa utopia. Só que nenhuma dessas ferramentas vai ser efetiva se não existir o elemento do concreto. Então, olhar para a história, ver o que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo, o que não deu certo, corrigir os erros do passado, não cair nos mesmos problemas. Essa é a nossa história, né, Rodrigo? Uma deficiência que eu estou tentando remediar aí, especialmente agora, depois de ver esse debate. É muito bonito ver dois agentes políticos que conhecem o Brasil, como o Fred e o Jones, falando da história do Brasil, mostrando que sabem do que estão falando, né, do nosso país. E é aí que o elemento do realismo tem a contribuir. Você precisa realmente conhecer como as coisas funcionam, o que é, o que não é, o que nunca foi, o que já foi,
para poder pensar o que há de ser. Lembrando sempre, né, o que o Pedro falou, o realismo puro e simples, ele é só um reforço do status quo. Ele é o suprassumo do centrão. Então, camaradas, convoco vocês a concretizar essa síntese entre realismo e utopia, entre idealismo e realismo. Mesmo porque nenhum idealista foi desconectado da realidade, tal como essa caricatura é feita sobre os idealistas e os utópicos. Então, Platão se engajou para reformar o sistema político dele e se deu mal várias vezes, né, Pedro? Como é que é? Foi vendido como escravo, uma delas, né? Conta para o nosso ouvinte aí essa anedota. Eu não sei se é uma boa anedota, porque ele foi ajudar um tirano a governar, né? Então, não sei Vai se é uma te boa. ajudar um tirano a governar melhor. Esse é o ponto. A utopia, a gente não está querendo É. corroborar o quê, mas a questão é, se ele fosse um utopista no sentido dos marxistas, ele nem Não vou teria me saído da... meter. Sim, É, sim, sim. Ele tentou participar da política, tentou formar esse jovem tirano aí, deu errado. Foi preso, foi vendido como escravo, teve que fugir de Atenas ali depois da morte de Sócrates. Porque vários desses utopistas, eles morrem sem ver realizar o seu sonho. Mas o sonho é realizado. no caso do Aristóteles, né, Pedro, ele foi professor de Alexandre o Grande, então ele estava buscando ali alcançar os seus objetivos e reformar a sociedade grega, no caso o império inteiro, né? E isso mostra que eles não são idealistas no sentido de que ficam lá só escrevendo livros, pouco se importando com o andar da história, ou as leis da história, ou o movimento da história. Então, Sócrates preferiu morrer pela verdade para protestar contra uma sociedade que ele via como tendo se descaminhado. Esse ato sozinho transformou completamente a concepção da sua época e da história do Ocidente, baseado só e unicamente nesse sacrifício. Jesus, mesma coisa. Tinha uma utopia, morreu sem vê-la se realizar, sem ver o cristianismo transformar as relações entre as pessoas e criar uma cultura de solidariedade. O problema teológico aqui nessa seu roteiro, seu comunista safado, que você está tentando fazer uma doutrinação marxista aqui, porque para mim Jesus viu isso tudo acontecer, porque ele é Deus, ele ressuscitou, então ele viu isso tudo, né? Então só fazer esse pequeno adendo aqui antes de seguir, ok? Esse comunista aí do Rodrigo, vermelho, safado, tá falando aqui nesse sentido de Jesus como persona política, concretamente, Quero dizer historicamente, a mas eu você que eu estou discordo. igual o Daciolo. Jesus é o primeiro trabalhista. O Daciolo falou isso. Falou isso no fórum pelo trabalhismo, sensacional, vou te mandar depois. Não vi isso. Eu vou ter que assistir. Alguém pode dizer que esses caras são utópicos sem intervenção na realidade? Pelo amor de Deus. O Locke, né, Pedro? O Rousseau, esses dois aí lutaram pelos direitos individuais, para, no caso do Locke, perseguido religiosamente, lutou pela tolerância religiosa. Os dois lutaram pela a defesa dos direitos individuais contra o autoritarismo dos monarcas, dos estados nacionais. E aí você vai vir aqui e vai falar que até Marx os filósofos só interpretaram o mundo. É uma agressão aí contra a história desses filósofos. Então, alguém vai defender realmente que esses caras eram apenas utópicos, que eles não interviram? E aí, goste ou não da nossa definição, me responda essa pergunta. Sócrates, Jesus, Marx, Jones Manuel, Frederico Kepes, trabalhistas, Darcy Ribeiro, Chavoso da USP, Caroline Sardar, Rodrigo R. de Carvalho, Ciro Gomes, pessoas que veem seus movimentos serem vencidos, pessoas que veem seus movimentos serem atropelados, que são derrotadas vez, outra vez, mas continuam lutando. Você quer me dizer que essas pessoas que imaginam um mundo que não existe, mas lutam, sangram, estão dispostas às últimas consequências para ver esse mundo se realizar, elas não têm utopia no seu coração? Eu brinquei com isso, mas é verdade. Quem é realista? Quem é mais realista? As pessoas que criticam o capitalismo ou o centrão, que usa os mecanismos do Estado burguês às últimas consequências para os seus interesses? Esse é o verdadeiro realismo. Para transformar a sociedade, para mudar a sociedade, seja qual for a corrente de pensamento, é necessário utopia. Ou alguém consegue ver o contrário. Alguém consegue ver um grande transformador, uma grande corrente que quer mudar a sociedade, que não tinha no seu seio, na sua concepção, no seu fundamento, antes de qualquer mudança, antes de qualquer transformação, antes de qualquer atuação, intervenção, uma visão muito clara, muito nítida
de um Brasil, de um mundo, de um país, de uma sociedade que há de ser, que deve ser, como disse Darcy Ribeiro. E terminamos então com a melhor citação de um utópico e de um realista ao mesmo tempo. Darcy Ribeiro de novo, mas não é aquela citação, é essa daqui. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas o fracasso são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu.